Amados, eu quero agora pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Abacuque, capítulo 1. Senti de Deus, estava pensando em quando a gente vai orar para estudar e preparar mensagem para pregar para a igreja de Cristo, a gente ora antes, e aí eu senti, não sei se um sentimento somente humano, mas um sentimento de estudar alguns livros da Bíblia, trazer algumas mensagens com base em livros da Bíblia, pegar do início ao final. E aí eu senti o desejo de começar pelos profetas menores, ou pelo um dos profetas menores. Nós temos na Bíblia 12 profetas menores. E aí eu senti o desejo de estudar com os irmãos, começando no culto de hoje, e a gente vai depois se estender aos demais cultos que eu estiver presente. Eu quero ministrar. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1 do livro do profeta Abacuque. Em outra ocasião, a gente retoma para estudar o capítulo 2 e o capítulo 3. São apenas 3 capítulos o livro do profeta Abacuque. Isso eu vou fazer aqui na subsede, da congregação Getsemane, e farei também nas outras congregações, se possível até nos pontos de pregação. Mas como os irmãos dos pontos se congregam aqui também, talvez não seja necessário nos pontos trabalhar o estudo. Então nós vamos estudar hoje o primeiro capítulo do livro do profeta e, como eu já disse, em outros momentos retomaremos o capítulo 2 e o capítulo 3. São 3 mensagens. Então quero que você abra a sua Bíblia, no capítulo 1 do profeta Abacuque. E aproveitar para mandar um abraço especial para os irmãos que estão participando do nosso culto pelo nosso canal no YouTube, AD Bacabal Área 5. Tem vários irmãos aí assistindo o culto, tive dando uma olhadinha aqui. Inclusive, quero mandar um abraço para estar no lugar da minha avó, que mora no estado do Pará. Ela sempre está participando dos cultos, assistindo pelo nosso canal, a irmã Terezinha, lá nas placas do município de Breu Branco, no estado do Pará. E a todos os irmãos que acompanham o nosso culto, a nossa programação, sintam-se abraçados por nós. Quem encontrou Abacuque, diga amém. Vou tirar aqui desse pedestal. Vamos ler o capítulo todinho. São 17 versículos. A versão que eu estou adotando hoje aqui no culto é a versão nova atualizada. Eu não sei qual é a sua versão, até recomendo depois a gente combinar nos nossos cultos de usar uma só versão, porque alguns trazem a Bíblia na versão corrigida, outros na versão atualizada, outros na versão nova atualizada, como é a que eu estou adotando, outras na versão linguagem de hoje, na versão NVI e outras versões. Muda um pouco as palavras, o sentido é o mesmo, não muda o sentido, mas muda as palavras. E aí, para a gente fazer, às vezes, uma leitura participativa, fica assim um tanto quanto atrapalhado. Mas vamos aqui. Eu não vou ler logo o capítulo todo, eu quero dividir em partes. Eu vou ler o primeiro versículo até o versículo 4, que é a primeira parte, e depois retomarei a leitura a partir do versículo 5 até o 11 e, posteriormente, do versículo 12 ao 17. Tá bom, meus irmãos? Então, versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. A queixa de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite
para estudar a tua palavra, para aprender da tua palavra e para guardá-la em nossos corações. Abençoa a tua igreja, o teu povo, faça que cada um entenda, compreenda e pratique os ensinamentos da tua palavra. Usa-nos em tuas mãos para transmitir, refletir na mesma. E aquilo que eu não consegui fazer, o teu Espírito complete a obra no coração de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Pai eterno, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, começo dizendo que estudar e aplicar os ensinamentos do livro do profeta Abacuque é mais do que necessário nos dias de hoje, né? Principalmente nos dias de hoje que nós vemos tanta injustiça, tanta maldade imperando no mundo. É uma questão de compreensão dos propósitos de Deus e também de compreender o valor da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu costumo dizer aos irmãos que a Bíblia, ela tem um caráter universal. Aquilo que foi escrita e aplicada aos hebreus, aos judeus, em uma determinada época, em um determinado contexto, se aplica também, obviamente que eu falo do princípio da palavra, se aplica também a cada um de nós nesta noite. Então nós precisamos compreender o valor da palavra de Deus, da justiça de Deus e do cuidado que Ele tem para com cada um dos seus filhos, em tempos e em diferentes gerações. Provavelmente, meus irmãos, o ministério do profeta Abacuque teve lugar na época da queda da Síria. A Síria era um país, os irmãos lembram do profeta Jonas, que foi levantado por Deus para entregar uma mensagem profética aos assírios, a cidade de Nínive, que era a capital da Assíria naquela época. E Jonas foi até a cidade, os irmãos conhecem a história, não vou falar do profeta Jonas hoje, mas ele entregou a mensagem de Deus à cidade de Nínive, aos ninivitas. E o juízo de Deus que viria sobre aquele povo foi, na verdade, prorrogado para um outro momento. Esse juízo de Deus veio, na verdade, 100 anos depois daquilo que o profeta Jonas tinha entregado, porque o povo se arrependeu. O próprio rei da Assíria convida e convoca toda a população para se humilhar, para jejuar, para orar, e eles se arrependem. Então Deus estende o juízo que viria naquela época do profeta Jonas sobre os ninivitas, sobre o reino da Assíria. Só que no ano 612, a Assíria cai por terra. O império cai por terra, exatamente porque outro império estava se levantando no mundo, que era o império da Babilônia. E os irmãos sabem que o império da Babilônia, além de destruir o império da Assíria, destruiu o Egito e destruiu a tribo de Judá, o reino de Judá. No ano 586 a.C., os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Então, o império que se levanta a partir do ano 612 a.C. é o império da Babilônia. E o ministério do profeta Abacuque, segundo alguns historiadores e teólogos, é exatamente nesse período. O tema central do livro do profeta Abacuque é exatamente um dos textos que me chama muita atenção, porque já está no Velho Testamento e já se encontra principalmente no livro do profeta. O justo viverá pela sua fé. Tema que é, inclusive, retomado pelo apóstolo Paulo quando ele escreve a sua carta aos Romanos. O principal versículo do livro de Romanos, sem dúvida nenhuma, vai ser exatamente esse, que é uma das bases para a reforma do protestantismo. O justo viverá da fé. E é esse o tema, claro, além do juízo de Deus que viria sobre a Assíria, do juízo de Deus que viria sobre o Egito e do juízo de Deus que viria também sobre os judeus, sobre o reino de Judá. Mas esse é o tema principal, o justo viverá da fé. O nome do profeta Abacuque significa aquele que abraça. Olha que o nome sempre tem uma relação com a função, com o que a pessoa realizava na vida.
E o profeta Abacuque é um profeta que vai se preocupar muito. Observe que nos primeiros versículos que eu já li para você, meu irmão, minha irmã, ele está falando, ele está se queixando de Deus. Ele está reclamando, como se ele estivesse reclamando de Deus pelo pecado do povo. Ele está se referindo aqui aos pecados dos judeus. Está se referindo aos pecados do reino de Judá. Então, o sentido do nome do profeta Abacuque, ou o significado do nome, que é aquele que abraça, porque no próprio texto do capítulo 1, que é o capítulo que nós estamos estudando a partir do culto de hoje, lá no final do capítulo ele vai mostrar essa preocupação com o povo, porque o povo sofre a punição de Deus, o povo sofre o juízo de Deus. Então esse é o significado do nome Abacuque. Qual é o significado, meus irmãos? Aquele que abraça. Sobre isso, Lutero, o reformador Lutero, comentou que Abacuque revela-se como um encorajador. Então, ele é um encorajador ou alguém que acolhe outro no seu coração e nos seus braços, como alguém que consola uma criança que chora, fazendo-a acalmar-se. Olha o sentido do nome Abacuque. É aquele que encoraja, é aquele que abraça, é aquele que dá força. Será que não é isso que Deus requer de cada um de nós, trazendo para o nosso contexto, nos nossos relacionamentos, na nossa vida cristã? Nós precisamos abraçar a quem precisa ser abraçado. Nós precisamos encorajar quem precisa ser encorajado. Nós precisamos consolar os que choram, animar os que estão desanimados. E é isso que Deus fala conosco nesta noite, através do próprio sentido, do próprio significado do nome Abacuque. Então vamos agora ao texto sagrado. Eu fiz aqui um preâmbulo, uma introdução, um contexto, para depois, agora, a partir desse momento, entrar no texto, versículo de 1 ao versículo 4. Do versículo 1 ao versículo 4, eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta. Abacuque olha para o mundo à sua volta e via a injustiça, ele via a violência em todas as partes. Observe, irmãos, que a palavra de Deus ela tem uma relação, embora isso aqui tenha sido escrito lá aproximadamente no século 6 a.C., ou no ano 612, 620 a.C., mas o que Abacuque falou daquele tempo é exatamente o que nós estamos vendo hoje. O mundo de violência, o mundo de injustiça em todas as partes. É esse mundo que nós estamos vivendo. Ou seja, as características do mundo da época do profeta Abacuque não são muito diferentes das características do mundo de hoje. E assim como Abacuque tinha uma missão dada por Deus para encorajar os fiéis, para animar os fiéis, para renovar a fé, cada um de nós também temos, pela exposição da palavra de Deus em especial, essa mesma missão. Bendito seja o nome do Senhor. E aí Abacuque, a partir do versículo 1, ele não entendia por que Deus permitia que essas coisas acontecessem. E por isso clamou a Deus, queixando-se da situação e pedindo sua resposta. Então, o texto do versículo 1 ao versículo 4 estabelece-se um diálogo com Deus. Abacuque está conversando com Deus, porque ele vê as aflições e a injustiça de seu tempo, e isso lhe incomoda, isso lhe aborrece. Será que esse povo pratica injustiça, pratica maldade, pecado e todo tipo de mal e não sofre nenhuma punição, não sofre nenhum juízo? Eu vou reler o texto para você entender muito bem o que eu estou lhe dizendo. Atente-se para o texto agora, por favor. Eu vou repetir a leitura do versículo 1 ao versículo 4. Até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade, porque toleras a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios,
e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Então é exatamente esse mundo que o profeta via. Ele está agora falando, irmãos, a fala dele nesse primeiro momento é uma fala, é uma profecia, é uma palavra dirigida ao reino de Judá, à tribo de Judá, porque eles tinham se afastado de Deus, eles tinham pecado, contaminado as suas vestes, desobedecido a Deus. O profeta expressa nesse texto o mesmo pensamento do salmista Davi, quando ele declara: porque, Senhor, te conserva longe e te esconde nas horas da tribulação. O salmista fala sobre isso. Porque tu permaneces longe, como se não estivesse atento, como se não estivesse compreendendo, como se não estivesse ouvindo, como se não estivesse vendo a tribulação e também a iniquidade e a maldade do homem. Essa também, meus irmãos, é a situação do mundo de hoje. E às vezes nós que temos comunhão com Deus, que falamos com Deus, que procuramos compreender qual é a sua vontade e o seu propósito, questionamos a Deus. E nós temos liberdade de fazer isso. Claro, reconhecendo que Ele é Senhor, reconhecendo que Ele é soberano, que Ele é o Deus todo-poderoso, mas você tem liberdade de conversar com Deus, de colocar as suas angústias, vocês estão entendendo? De colocar as suas necessidades, de colocar o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo. Você tem liberdade de fazer isso, assim como fez o profeta. Nós temos liberdade de conversar, de mostrar para Deus a opressão, a violência, a injustiça, a perseguição, a intolerância. E o mundo cada vez torna-se mais intolerante contra os cristãos, no mundo, no Brasil e no mundo afora. Então, o que fazer diante de tudo isso? E aí nós também podemos dizer: Senhor, o que fazer? Será que o Senhor não está ouvindo? Será que o Senhor não está vendo? A resposta, meus irmãos, deve ser a mesma compreendida pelo profeta Abacuque. Deus sempre tem uma resposta. Amém, meus irmãos? Olha, estou lhe dizendo que a primeira parte, do versículo 1 ao versículo 4 do primeiro capítulo, o profeta, ele se queixa de Deus. Senhor, será que tu não vais agir? Será que tu não vais trazer juízo sobre esses que cometem injustiça? Ele se queixa. Talvez nós estejamos na mesma situação. Ao ver a injustiça, ao ver a maldade, ao contemplar a multiplicação da iniquidade, do pecado, da frieza, da intolerância, e até mesmo daqueles que se dizem cristãos. Até quando, Senhor? Sabe qual é a resposta diante desses questionamentos? Sabe qual é a resposta diante dessa pergunta? Deus trará a sua palavra. E eu acrescento, dentro do que eu entendo e compreendo pela visão de Cristo, Deus está e sempre estará no controle de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Agora eu lhe convido para observarmos a resposta de Deus para o profeta Abacuque. Está no versículo 5 até o versículo 11. Eu quero lhe convidar para ler. A resposta de Deus: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus. Trago quem, irmãos? Os caldeus. Quem são os caldeus? O Império Babilônico. É a Babilônia. Deus ia trazer um povo de dura cerviz, um povo que era politeísta, adorava a outros deuses, mas para trazer juízo sobre o seu povo, Deus ia levantar os caldeus. Isso talvez
seja incompreensível, porque o próprio profeta vai entender isso. Ele vai mostrar essa incompreensão, porque que Deus faria isso. Mas vamos continuar. Versículo 5. Eu realizo obra que vocês não acreditarão, se alguém lhes contar. Pois eu trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos, terríveis, fazem as suas próprias leis, impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia, que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta a areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivo de riso para eles. Riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando a terra, as conquistam. Então, passam como passa o vento, e seguem adiante. Tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. Vamos compreender isso aqui. E eu quero que você compreenda. Nós estamos fazendo um estudo doutrinário, de um livro lá do Velho Testamento, entre os profetas menores, que é o profeta Abacuque, cujo tema principal do livro, além de apresentar o juízo de Deus sobre a Assíria, sobre o Egito, sobre o reino de Judá, é trazer a nossa reflexão que o justo viverá pela fé. Essa é a essência do texto. Mas aqui, após as inquietações, as queixas que o profeta apresenta a Deus, devido à injustiça, à impiedade, à maldade, ao pecado do povo, Deus traz a resposta. Deus respondeu às perguntas e às inquietações de Abacuque, afirmando que ele faria atos maravilhosos, que assombrariam ao povo. Porque, na verdade, Deus é todo poderoso. Eles não acreditavam que eles seriam invadidos, que eles seriam destruídos, que as casas seriam destruídas, que tocariam fogo na cidade, que derrubariam o templo, que levariam os vasos, os utensílios sagrados para a Babilônia. Eles não tinham essa ideia. Mas Deus está levantando os profetas. Não só o profeta Abacuque, outros profetas também entregaram essa mesma mensagem profética, como o profeta Jeremias, profeta das lágrimas, também advertiu o povo, dentre outros, Sofonias, dentre outros, advertiu o povo do juízo de Deus que viria sobre a nação. Então, o Egito também sofreu essa mesma punição, assim como a Assíria. Os babilônios, o texto diz, eu levantarei um povo. Como diz aqui o versículo 5, eu farei coisas grandes, pois eu trago os caldeus. E o versículo 6, nação cruel e impetuosa. Mas Deus, quando fala, ele cumpre. Tudo que está na palavra de Deus, aquilo que ainda não se cumpriu, amados irmãos, haverá de se cumprir. Porque está escrito na palavra, Deus vela sobre as suas palavras para as cumpri-las. Tudo que está não passará sequer um tio sem que se cumpra. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra se cumpriu literalmente em 630 a.C. Aproximadamente, os babilônios começaram a se colocar como um império. Um grande império. Deus está dizendo, eu vou levantar os caldeus. A Assíria já foi, como já disse, invadida. O Egito também. A Assíria foi invadida, o Egito, e se tornaram, então, os babilônios, a maior potência mundial. Só que, no decorrer do texto, do próprio livro do profeta Abacuque, que não vai ser hoje a nossa reflexão, porque é um estudo, Deus vai dizer, eu levanto, mas eu também abato. O mesmo que levanta é o mesmo que abate.
Por isso que nós temos que sempre nos colocar diante do Senhor como dependente dEle. Compreendendo que Ele é Senhor e nós somos servos. Mas que Ele ama, que Ele nos ama. E por nos amar, Ele tem propósito especial na nossa vida, como sempre teve um propósito especial na vida dos judeus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, os babilônios também eram tão ímpios quanto os assírios e os egípcios, pois eles adoravam coletar cativos. Nós vamos aqui trazer os cativos, vamos enumerar, vamos aqui dar nomes aos cativos. Nós somos os mais fortes, nós somos os brilhantes, nós somos os melhores guerreiros. Eles se gloriavam, eles se vangloriavam. Era isso que estava acontecendo. Eles se orgulharam das suas táticas em batalha. Você vai ler o versículo 10 e percebe que eles estavam se tornando orgulhosos das suas táticas. Eles confiavam na sua força militar, fugindo do que está na Bíblia. A Bíblia diz no Salmo de número 125, uns confiam em carro, outros nos seus cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Todos os que confiam na sua própria força, e aí eu trago agora para aplicar a nossa vida. Era um grande império, mas esse mesmo império que Deus permite, porque ele só se levantou porque Deus permitiu. Se Deus não permitira, eles não teriam se levantado. Deus traz os caldeus para julgar, para trazer juízo ao seu povo, mas foi Deus que permitiu. Mas o orgulho dele, a grandeza deles, a riqueza deles, fez também com que eles fossem abatidos pelo próprio Deus. Então, o que eu trago com isso para a nossa prática da nossa vida? Vamos ser sempre dependentes de Deus. Não sejamos nunca autossuficientes. Dependa de Deus para tudo, porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai, Ele é o teu Salvador, Ele é que te socorre na hora da angústia. Bendito seja o nome do Senhor. Judá, meus irmãos, sofreu a punição pelos seus pecados, conforme fala o versículo 5. Realizo em vossos dias, volte aí para o versículo 5, obra tal que não crereis quando vos for contada. Conforme Deus afirmara por meio do profeta Abacuque, o grande império babilônico, após algumas investidas contra Judá, no ano 586, penetrou em Jerusalém, arrasou e levou o prisioneiro para a sua terra. Se cumpriu como Deus havia falado. Farei coisas grandes no meio de vocês. Mas essas coisas grandes aqui representavam o quê? O juízo de Deus. E por que Deus está mostrando através do profeta? Porque eles estavam em pecado. Eles tinham desobedecido a Deus. Tinham se tornado duros, insensíveis, injustos, profanos. Se separaram de Deus. Se afastaram de Deus. Mas aí eu quero agora lhe convidar para a gente se encaminhar para o final, para a parte final do texto. Porque na primeira parte do texto, que vai do versículo 1 ao versículo 4, e o capítulo está bem organizado e bem estruturado, já facilita a nossa compreensão, o profeta busca a Deus, o profeta dialoga com Deus, apresenta a Deus as suas queixas, e não compreende porque é que aquele povo de dura cerviz não sofre o juízo de Deus. Do versículo 5 ao versículo 11, Deus fala. O que foi que Deus falou, irmãos? Não sei se vocês estão entendendo. Traria o juízo sobre os judeus, sobre a Síria, sobre o Egito. Está aí, está claro. Mas o profeta agora vai reagir ao que Deus falou. Ele queria ouvir a voz de Deus, mas ele não se contenta, ele vai reagir. O profeta Abacuque é um homem corajoso, é um homem ousado. E Deus gosta de pessoas ousadas e corajosas. Você sabia disso? Deus gosta de crente corajoso, que dialogue com ele, que converse com ele, que busque conhecer qual é a vontade dele. O profeta, ele não se contenta. Deus fala, eu vou levantar os caldeus, vou trazer juízo, vou mostrar quem eu sou, quem é que manda nesse mundo. E aí, do versículo 12 ao 17, mexer aqui no meu tablet, tirar o tempo de espera. Agora, toda hora tem que botar a senha. É bem o Valbert Filho, faz isso. A reação do profeta Abacuque,
versículo 12 a 17. Abra aí a sua Bíblia e vamos lá. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podemos suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então tolera os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Porque trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe. O inimigo pesca todos com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então, ele se alegra e fica contente. Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó, a matar os povos sem dó, nem piedade? Será que você entendeu? Falando de rede aqui, falando de matança, falando de pescar. O profeta está falando agora com Deus. E ele está descrevendo, ele está fazendo uma descrição daquele povo que Deus levantou para trazer juízo. É isso que está acontecendo. Após ouvir a sentença por meio da fala do próprio Deus, do versículo 11 ao versículo, voltando aqui, do versículo 5 ao versículo 11, melhor dizendo, o profeta Abacuque reage, conversando com Deus mais uma vez. Eu disse aos irmãos que ele é ousado, ele é corajoso. Antes ele reclamava da iniquidade do povo, mas agora, percebendo que a ira divina será desencadeada sobre Judá, ele recua um pouco de seus protestos e procura convencer a Deus que talvez ele tenha agido com demasiado rigor. Ele quer convencer Deus, irmãos. Olha a coragem desse homem. Ele quer persuadir Deus. Senhor, tu está sendo muito rigoroso. Está pesando a mão demais. Qual o melhor, cair na mão do homem ou cair na mão de Deus? É melhor cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. Ele pune, mas ele é misericordioso. Ele diz, o homem não tem dó, não tem compaixão, mata, esfola, destrói. Mas Deus não, ele pune para trazer o homem para si, para reconciliar, para disciplinar, para convencer, para ajudar o homem a se reerguer. Então, é exatamente o que o profeta está tentando convencer. Ele não compreende o fato do Senhor usar uma nação pagã. Ele não entendeu isso. O fato de Deus levantar uma nação pagã para efetuar o seu propósito. Mas, irmão, Deus é soberano. Ele não usou até uma jumenta para falar. Se Deus quiser levantar quem quer que ele queira levantar, ele vai levantar e é para a glória dele, porque ele é quem manda, ele é quem determina, ele é que é o governante. Não se meta nas coisas de Deus. Deixe que ele é soberano. Só agradeça, só aceite, só reverencie, só exalte e diga, eu conheço, Senhor, que tu és bom e eu sei que tu me amas. Nós somos amados por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele não compreende o fato do Senhor usar uma nação pagã para efetuar o seu propósito. Qual era o propósito? Trazer juízo. Trazer juízo sobre Judá, sobre a Síria e sobre o Egito. Então como é que Deus, de absoluta santidade, pode usar da violência de uma nação pagã para punir o seu próprio povo? Está aqui no versículo 13. Ele diz assim, tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Ele agora está colocando os caldeus como mais injustos do que os judeus. Mesmo os judeus sendo pecadores, injustos, mas ele está colocando os caldeus, os babilônios, numa situação inferior aos judeus. E questiona Deus. Então, aplicando aquilo que está nos versículos a seguir,
né? Aplicando a analogia da pesca, o profeta compara a Babilônia a um pescador que, com suas redes e anzóis, apanham muitos peixes. E é exatamente isso que aconteceu. Ou foi exatamente isso que aconteceu. Ele lançava as redes, pegava os anzóis, claro, isso aqui é um sentido figurado, para dizer que eles governaram, que eles prenderam, que eles mataram, que eles torturaram, porque eram homens cruéis. Com as suas armas, os caldeus iriam fisgar e capturar Judá, como de fato aconteceu, né? Então, nesta sessão, do versículo 12 ao versículo 17, o profeta está preocupado. O profeta está novamente ansioso. O profeta novamente, ele coloca diante de Deus a sua queixa e pergunta ao Senhor se a matança efetuada por aqueles bárbaros, por aquele povo mau, perverso, continuaria sem piedade por muito tempo. Senhor, nós não vamos aguentar. Vamos todos perecer. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós vamos morrer. Tu vais permitir que isso aconteça? É como alguém que escreveu: quando é que a época da pesca dos caldeus terminará? Eles são pescadores, exímios pescadores. Vai pescar todo mundo. Vai matar todo mundo. São terríveis, são ferozes, cruéis. O profeta está preocupado. Mas Deus está no controle. É só por um tempo. O sofrimento pode se abater sobre a vida da igreja, a perseguição. E aí eu trago agora para contextualizar o momento que nós estamos vivendo. São leis que estão sendo criadas que trazem problema para a igreja, para os cristãos, para as famílias. Mas é só por um tempo. Deus continua no controle de todas as coisas. Aleluia! No tempo certo virá o juízo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Observamos, meus irmãos, que o coração do profeta é sensível, é acolhedor, como diz o próprio significado do nome, é aquele que abraça. Ele está preocupado, ele está demonstrando preocupação, amor, sensibilidade com o sofrimento daquele povo, porque essa profecia ainda se cumpriria. Ele está vendo pelos olhos da fé. Ele está aqui no ano mais ou menos 612 a.C., e a profecia da pesca, de fisgar, de matar, destruir, tocar fogo, aconteceu no ano 586. Porque os anos antes de Cristo, irmãos, eram contados de forma regressiva. Você sabe disso, né? 612, 611, 610, 609, até chegar no 500. Dá quantos anos? 612 a 586. Calculei para mim. Poucos anos se cumpriu a profecia. Jerusalém foi invadida pelos caldeus, queimados seus muros, destruídos os muros, destruídos, 16 anos, né? 26, né? 26 anos se passaram, aproximadamente, que aqui são tempos aproximados. Não dá para a gente taxar, foi 20, mas é um tempo aproximado. Né? Os próprios estudiosos não crava, melhor dizendo, a data. É um tempo aproximado. Então, o profeta está sensível. Ele sabia que o povo tinha desgostado a Deus. Ele sabia que o povo tinha entristecido a Deus e que precisava ser disciplinado, mas ele queria que esse sofrimento não fosse tão pesado, que esse jugo não fosse tão pesado. E aí, meus irmãos, por essa razão ele está agora pedindo novamente a Deus, ele está intermediando diante de Deus, ele está buscando a Deus, porque ele é aquele que abraça, ele é aquele que quer o bem. E essa é a nossa função enquanto pastor, enquanto dirigente, enquanto professor, enquanto líder, ensinar, professora da escola dominical, ensinar, doutrinar, abraçar, para que aquele que não está fazendo a coisa correta, passe a fazer o que é correto, se aproxime de Deus, tenha com Ele comunhão, viva com Ele e se aproxime do céu a cada dia. Essa é a missão da igreja, é a missão da liderança, é a missão do pastor, do obreiro do Senhor Jesus, chamado para o santo ministério. Então é essa a preocupação do profeta. E aí, por isso ele está buscando a Deus, querendo compreender aquele castigo que na visão dele era muito pesado. Aquele castigo era muito duro, era muito pesado, era na visão dele exagerado. Conforme está no capítulo 1, que vai do versículo 12 ao versículo 17. E aí, meus irmãos, essas inquietações justificáveis do profeta são respondidas no capítulo 2. Mas o capítulo 2, como diz o capítulo, vai ficar para os próximos capítulos. É uma história.
Então, quando eu souber que o pastor Valber está aqui, o pastor ainda pode pregar também o capítulo 2. Então, o próximo capítulo, o capítulo 2, nós vamos estudar, para saber qual é a resposta de Deus. Mas é interessante que o profeta Abacuque vai novamente parar para ouvir as respostas de Deus. E aí eu vou só ler o versículo 1 do capítulo 2. Capítulo 2 vai ficar para uma outra oportunidade. Mas eu vou ler o versículo 1, para você entender o que é que vai acontecer no capítulo 2. Aí o irmão, minha irmã, leia o capítulo 2 em casa, leia o capítulo 3 do profeta Abacuque, porque quando a gente for pregar, o irmão já sabe o que é que nós vamos falar. A gente vai, claro, acrescentar mais alguma informação, mas você já vai saber o que a gente vai estar ministrando. Então ele diz assim: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Quantas queixas o profeta apresenta no primeiro capítulo do seu livro? 2 queixas. A primeira queixa é contra quem? Todas as queixas é para Deus, não é verdade? Mas a primeira queixa está em relação a quem? A Judá, pelo pecado, pela injustiça, pela maldade. A segunda queixa vai estar do versículo 12 ao versículo 17. É também em relação a Deus, é dirigida a Deus, mas ele está se queixando de quê agora? Dos caldeus, do juízo que veio muito forte, do juízo que veio muito pesado. Né? Ele não esperava que fosse naquela medida, naquela dimensão. E aí, amados, ele compreende que Deus é soberano e que Deus vai trazer a resposta. E ele diz assim no versículo 1 do capítulo 2: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Então, nós aprendemos aqui que a imagem do profeta, a partir desse versículo, é de alguém que tem confiança em Deus. É de alguém que sabe esperar em Deus. E eu vou encerrar, mas com essa reflexão, para que você grave na sua mente e no seu coração. O profeta, diante de toda aquela situação, de todo aquele contexto, das queixas que ele apresenta a Deus, ele agora é consciente, pela fé que ele tem no seu Deus, que ele está lá na torre de vigia. A torre de vigia era uma torre que era construída nos muros das cidades daquela época. Lá estava o vigilante, para proteger a cidade, para anunciar a cidade, quando alguém se aproximava da cidade. Eu vou estar na torre, ele usa essa figura, ele usa essa imagem. Eu vou estar na torre de vigia. Para quê? Para ouvir o que Deus tem a me dizer. Ele com isso diz para nós que ele está confiando no seu Deus. Que a resposta que virá de Deus é uma resposta completa, é uma resposta perfeita. E aí eu me lembro do que disse o salmista Davi, no capítulo 40 do livro dos Salmos, Salmo de número 40, só para a gente concluir. O salmista Davi diz, no Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Essa foi a resposta que Deus deu a Davi, porque ele soube desenvolver a arte da paciência. Tem muita gente hoje que não quer ter mais paciência, que não tem mais paciência, que não sabe mais esperar. Amados, aprendamos a esperar, a ser paciente no Senhor, porque aquilo que Deus fala na sua palavra, Ele não falha. Pode não ser no seu tempo, pode não ser no meu tempo, mas no tempo de Deus, aquilo que Ele falou em sonho, em visão, pela Bíblia, pela profecia, vai se cumprir. O profeta aguardou: eu vou colocar-me na torre de vigia, para ouvir o que Deus tem para me falar. E aí nós vamos aprender no capítulo 2 o que foi que Deus falou. Que assim seja na minha e na sua vida. Coloque-se na torre de vigia, diante das injustiças, diante da maldade desse mundo, até de crentes infiéis.
Coloque-se na torre de vigia e ouça o que Deus tem a falar para você. E aprenda, como disse o salmista Davi, esperei com paciência pelo Senhor. E se você esperar no Senhor, Ele vai se inclinar para ouvir o seu clamor. E ouvindo o seu clamor, Ele vai lhe tirar do atoleiro de lama. Era assim que o salmista se encontrava. No atoleiro de lama. Se você esperar em Deus, Ele vai lhe tirar do atoleiro. Seja ele o que for, esse atoleiro de lama. Ele vai lhe tirar do atoleiro de lama. Glória a Deus. Vai colocar os seus pés sobre uma rocha. Essa rocha é o próprio Cristo. E acima você vai andar com passos firmes. Os seus passos não serão passos vacilantes. E depois Ele vai colocar um novo cântico na tua boca. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai estar com um novo cântico, louvando, exaltando. Em vez de murmurar, vai cantar, vai adorar e vai exaltar ao Senhor. Quem recebe essa palavra, diga amém.